convidado aí pelo nosso querido presbítero para compartilhar uma palavra. Eu falei domingo passado lá na igreja, eu não tenho costume de usar essas tecnologias aqui, mas estou aprendendo com ele. Amém? Quero convidar, pode se assentar, e mesmo assentado eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero orar mais uma vez. Pai, nós te adoramos nessa noite. Pai, nós te glorificamos nessa noite. A Ti nós rendemos nossa adoração, desde que nós chegamos aqui, Pai. Nós te rendemos louvores. Eu quero te agradecer, Pai, ao vir para cá, pelo livramento que o Senhor deu ali, de um acidente logo na minha frente. Em tudo a gente pode agradecer ao Senhor. Eu quero te agradecer pela manhã, Deus, da gente ter visto um milagre no nosso meio ali, em relação a uma família que nós amamos muito, Deus. Então nós temos motivo para te alegrar, ainda que o Senhor não tivesse livrado, Deus, mesmo assim o Senhor é digno da nossa adoração. Eu oro nessa noite que o Senhor conduza essa palavra, conduza o meu coração, possamos sair daqui edificados, não porque eu estou aqui, Pai, mas é porque a Tua palavra que está sendo ministrada. Simplesmente sou um vaso em Tuas mãos, e que nada seja retido, mas seja tudo liberado, Deus, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, é uma alegria poder sempre falar do amor de Cristo, né? E o que é mais interessante que essa noite nós estamos aqui como igreja, reunidos como igreja, e eu estava pensando uns dias atrás sobre existe algo que o apóstolo Paulo ele fala que havia um desafio dele ganhar o mundo inteiro, né? E perder a sua alma. Eu vejo que o nosso maior desafio é a gente guardar a nossa alma, não ganhar o mundo inteiro. Porque às vezes ganhar o mundo inteiro é o anseio de muitos, né? Mas guardar a nossa alma tem que ser nossa prioridade. Porque não existe às vezes a intenção de eu colocar muitas pessoas lá no reino e muitas das vezes eu estar fora. Às vezes eu posso até fazer isso estando fora do reino. Então, o que a gente precisa é guardar a nossa alma. E guardando a nossa alma, a gente tem muito para continuar, muito para prosseguir. E eu quero falar um tema nessa noite que a semana retrasada, Deus ele ministrou isso no meu coração e me fez lembrar de algo que tinha acontecido há muitos anos atrás, na minha infância, e eu queria compartilhar isso nessa noite, amém? Então espero que Deus possa falar contigo, assim como Ele falou comigo. Eu quero trazer um tema para essa mensagem que é zerando o game. Zerando o game. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, e vamos ler o versículo 27 e o versículo 28. Hebreus capítulo 9, nós vamos ler o verso 27 e o verso 28. Esse tema zerando o game, ele tem a ver com um jogo aí, que é das antigas, que é Cadillac e Dinossauro. É um jogo que na minha época, ou na época do Eri, né? Eu acho que ele foi lançado na sua época, Eri. Quantos aqui já jogou Cadillac e Dinossauro, irmãos? Já jogou? Era um jogo bem, na época, na minha infância ali, era um jogo que era um jogo que era febre. Só que não era igual hoje, né? Hoje as crianças têm acesso, a gente para poder jogar esse jogo, a gente tinha que direcionar um boteco, um bar, para poder colocar a ficha em um fliperama. A Sarinha não vai saber disso, né, Sarinha? A gente já está ficando velho. Isso, essa melhor imagem que a gente conseguiu captar ali. Só de ser colorido já era uma vitória. Era uma vitória. Mas era um jogo que na época era muito jogado. E havia ali um desafio para quem jogava. Que era um jogo de fase, né? Então você ia passando as fases. Eu já tinha zerado esse jogo várias vezes, mas na verdade esse jogo eu tinha zerado ele várias vezes com muitas fichas, né? Na época a gente comprava ali uma ficha, colocava no fliperama,
aí dava o crédito, você colocava ali, escolhia o seu bonequinho para jogar. Havia algumas máquinas desse jogo que tinha 4, manetes, né? Ali na máquina de fliperama, havia algumas máquinas que só tinha 2 manetes, algumas só tinha 3 manetes, mas enfim, era um jogo que dava para você jogar sozinho, dava para jogar de 2, de 3, até de 4 pessoas. Então, o desafio na época da gente zerar esse jogo com uma ficha só. Era um desafio enorme, ou seja, desde o início, que eu começasse a jogar até o final, era eu zerar esse jogo. Aí eu fizesse isso, eu zerava o game da forma que tinha que ser zerada. Vamos ler aqui capítulo 9, versículo 27 e versículo 28 do livro de Hebreus. E nós vamos fazer um paralelo que, de fato, o Senhor trouxe no meu coração. E o texto está falando assim: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam. Amém? Olha que interessante, o bom é que aqui só tem cristão, então eu nem vou precisar de falar disso, né? O texto ele é bem claro, ele está falando sobre a todo homem foi dado o direito de morrer uma só vez. Em algumas religiões, a gente sabe que muitos acreditam na reencarnação, né? Ou seja, eu vou morrer, vou voltar, morro, vou voltar, vou reencarnando até me aperfeiçoar. Mas a gente sabe que não é assim que nós vivemos. O Senhor nos deu o direito de morrer somente uma única vez. É aqui que o texto está falando. Alguns versículos acima, a gente meditando, a gente vai ver que o autor está escrevendo sobre, ali no Antigo Testamento, quando as pessoas pecavam, né, que tinha ali a questão de matar os animaizinhos, derramar ali o seu sangue para a purificação. Mas aí o texto fala que Jesus de uma só vez, né, ele veio, entregou a sua vida de uma forma definitiva na cruz, derramou o seu sangue. Então nós hoje, nós somos purificados por esse sangue, e ele fez isso só essa vez, ele não vai morrer de novo na cruz, mas agora ele vai voltar. A segunda vez é para buscar aqueles que creem para a salvação, é nisso que nós cremos, amém? É nisso que nós cremos. Mas o que me chama a atenção, e o que me assusta, me gera temor, eu vou falar até medo, é saber que eu só tenho essa vida. Eu não tenho outra oportunidade na terra para fazer aquilo que Deus me chamou. Eu não tenho. Não adianta eu orar, não adianta eu espernear, falar: Deus, me dá mais uma vida, me dá mais 2 vidas, me dá mais... Não, Deus nos deu somente essa vida para a gente poder zerar o game. E semana retrasada, eu estava ali, Deus trouxe algo no meu coração, Ele me fez lembrar, literalmente, de um dia específico, porque toda a minha vida, ali na infância, jogando Cadillac e Dinossauro, eu nunca consegui zerar esse jogo com uma ficha só. Até que teve um dia que, de uma forma não intencional, eu e meu primo, nós fomos até um bar, lá perto da casa da minha mãe, e ali nós colocamos ali, cada uma ficha, e nós começamos a jogar esse jogo. Não tínhamos a intenção de zerar, mas esse dia, eu e ele conseguimos zerar esse jogo com uma ficha. Então nós estava naquele dia assim, meu Deus, estava na unção, e nós zeramos. E foi sobre isso que Deus ministrou alguns ensinos, né, no meu coração, acerca desse dia que nós zeramos o game. E trazendo para a nossa vida prática, no Evangelho, faz muito, muito sentido. Então aqui o texto está dizendo que a nós fomos dado o direito de viver só uma vez, e depois aguardar o juízo final. O que é enfrentar o juízo? É o dia que Deus irá julgar todas as pessoas, aquilo que fizeram nesse dia. Cristo irá punir, né? Vai punir ali o diabo, os seus anjos, os seguidores pelos seus pecados, e todos nós seremos chamados para um tribunal, para prestar contas a Deus, que Ele será o juiz. Não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, depois você pode meditar, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, o texto está dizendo que haverá juízo. Eu não sei se muitas igrejas estão pregando sobre isso, mas haverá juízo, aonde todos nós, fala assim, todos nós iremos prestar conta dos nossos atos. Então,
não adianta eu dizer assim, o Eli ele vai prestar conta pelos meus atos. O Samuel vai prestar conta pelos meus atos. Não. Eu vou ser chamado diante de Deus, que será nesse dia. Ele não será um Deus de misericórdia. Ele não será um Deus de amor, mas será um Deus de justiça. Ele vai trazer o juízo. Isso será o juízo final. Isso gera na gente temor, né, irmãos? A gente saber que nós iremos, assim como o diabo, os seus anjos, né, que a gente já sabe que eles são já condenados, o decreto deles é a condenação, mas todos nós iremos prestar conta pelos nossos atos. Às vezes, irmãos, eu não sei você, mas a gente encontra muitas pessoas na nossa caminhada, que elas não caem a ficha de entenderem que elas só têm uma vida na terra. Tem pessoas que pensam que elas vão ter várias chances, e Deus nos dá várias chances, isso é fato, Deus nos dá várias chances de sempre nos consertar, mas acontece muitas das vezes que existem pessoas que elas morrem fora do tempo, né? Morrem de forma precoce, e muitos usam até aquele termo, né? Deus sabe o que faz, né? Eu estava até compartilhando com ele uma situação que nós vivenciamos hoje pela manhã, em relação a alguns irmãos ali de Ormond Beach, e porque Deus ele está falando, Deus ele está direcionando, mas são poucas as pessoas que entendem o direcionamento que Deus está dando, e todo o direcionamento que Deus dá é de fato para a gente colocar em prática, para nós alinharmos cada vez mais com a vontade dEle, não é verdade? Mas tem pessoas que infelizmente elas brincam com essas oportunidades. Então, trazendo essa analogia com o jogo, conforme a gente vai caminhando, né? E foi justamente esse dia que Deus me levou lá, naquele dia que estava eu e meu primo jogando Cadillac e Dinossauro. Isso tem tudo a ver com a nossa vida com Cristo, nossa caminhada com Jesus. E conforme a gente vai caminhando, e de fato existe uma verdade que quando a gente até faz aniversário, né, tem pessoas que falam assim, eu completei mais um ano de vida, mas na verdade a gente completou menos um ano de vida. Na prática a gente completou menos um ano de vida. É menos um ano de vida que eu vou estar aqui, né? A gente tenta trazer de uma forma carinhosa, fiz mais um ano de vida, glória a Deus, mas na verdade a gente completou menos um ano de vida, porque cada passo que a gente está dando aqui é um passo em direção ao fim. Não, a gente fala ao fim, é claro que indo para a eternidade, eu creio que todos estarão lá, em nome de Jesus, ninguém aqui vai ficar de fora disso, ninguém. Eu profetizo isso, ainda que Deus amarra a gente de todos os lados, nós estaremos lá na eternidade com Ele, mas de certa forma aqui na terra, cada passo que a gente dá é rumo a buscarmos zerar esse game da forma correta, zerar esse game com a única ficha que Deus nos deu, porque de fato Deus entregou uma ficha na mão do Samuel, entregou uma ficha na mão do Eli, uma ficha na mão do Jair, uma ficha na mão da Viva, do Jeff, da Sara, e falou assim, olha, vocês só têm essa ficha para poder colocar na máquina e ir até o fim e zerar esse game. Mas umas coisas me chamou a atenção, porque por várias vezes eu tentei zerar esse game com várias fichas, mas tentei zerar esse game sozinho. E de fato tentar zerar sozinho era um desafio muito maior, até dava, mas a questão que se tornava um desafio. Por quê? Eu estou tentando ganhar tempo aqui, tem muitos versículos para ler, meus irmãos. Mas vamos abrir aqui em Efésios capítulo 6, versículo 11. Então, a dinâmica do jogo, que quanto mais você ia passando de fase, automaticamente as fases ficam mais difíceis, né? Então a primeira fase ela é mais fácil, você no finalzinho ali enfrenta um chefão, derrota aquele chefão e vai para a segunda fase. Só que Deus, Ele assim como no jogo, Ele não nos deixa desamparados. Mas a gente precisa entender que a gente precisa mudar de fase. Eu não sei você, mas você já encontrou pessoas, eu vou falar de uma forma geral, vamos falar de crente, que muitas das vezes você viu a pessoa hoje, aí passa anos, você vai ver a pessoa, ela está na mesma fase. Você vê que ela não muda de fase.
ela é derrotada na primeira fase a vida inteira. Ela não muda de fase. Ela não vai para a segunda fase. E muitas das vezes ela pensa assim, não, fica satisfeita, Samuel, tá bom. Está ali na primeira fase, a fase mais fácil ele não passa ali. A fase mais tranquila não consegue passar. Irmãos, para mim passar para a segunda fase, eu tenho que vencer a primeira. Então, assim como no Cadillac Dinossauro, a primeira fase era mais fácil. Então, vamos para a segunda. Mas Deus, Ele não nos deixa desamparados. Ele nos fornece, para quem quer, amém? Para quem tem um anseio, ferramentas, para que cada fase que você ia passando no jogo Cadillac Dinossauro, você ia se equipando mais. Havia algumas armas que iam sendo liberadas conforme cada fase você ia passando. Para quê? Porque os inimigos vão se fortalecendo. Porque as dificuldades vão aumentando. Eu achava antes que ser cristão era o quê? Eu passei a primeira fase, agora eu vou descansar. Não. Quando eu acho que eu vou dormir em paz, surge um novo chefão. Eu não sei com vocês, irmão, comigo é assim. Quando eu acho assim, agora, glória a Deus, aleluia. Aí eu estou colocando o pezinho na 9ª fase. Sabe quando você derrota aquele... Davi foi assim. Davi ali cuidando das ovelhas, e ninguém estava vendo ele já estava ali lutando a primeira fase, que era o quê? O leão, o urso, e ele estava derrotando. Aí depois ele passou para a segunda fase. A segunda fase é o quê? Apareceu Davi, ou Golias. Ele tinha que derrubar Golias. O que acontece? Ele derruba Golias. O pessoal vai lá, glória a Deus, aleluia, Davi, tal. Aí as lutas dele acabou. Então, agora, ele passou da fase do urso do leão. Amém? Ele voltou para essa fase? Não, acabou, pum. Depois ele passou para a fase de Golias. Quantos Golias ele derrotou? Só um. Agora ele vai para uma outra fase. Agora começa a surgir exércitos. Mas Davi estava sendo o quê? Treinado e equipado. Depois ele vai para a segunda fase, ele olha assim, mas peraí. Quando eu estava lá no pasto, o urso vinha, o leão vinha, eu rasgava eles no meio. Quem que é esse incircunciso aí para desafiar o exército do Deus vivo? Com nós é a mesma coisa, irmãos. Não adianta você querer correr, você está totalmente envolvido nisso. A sua vida está envolvida nisso. Por quê, pastor? Porque você só tem uma ficha para zerar esse game, irmão. Não adianta querer zona de conforto. Não existe zona de conforto na vida cristã. Não existe. Toda vez que eu estou começando a entrar na zona de conforto, eu não sei, meu irmão, mas parece que o negócio vira. Mas glória a Deus por isso, porque a intenção de Deus é que a gente avance. E aqui em Efésios capítulo 6, versículo 11, vou ler aqui rapidamente, para a gente ganhar tempo. Estou tentando pregar rápido, viu, irmãos? Eu fiquei com sequelas de horário. É porque durante a semana, eu estou ali convivendo com os americanos, e eles são, rapaz, eles são um negócio com hora. Aí minha cabeça fica assim, ó, tem que terminar esse horário. Eu estou brincando, irmãos, mas Efésios capítulo 6, versículo 11. Olha o que o texto está dizendo. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Então, para trazer muito sentido para a nossa vida cristã, a Bíblia está falando de armadura. Então, se a Bíblia está falando de armadura, é porque a gente está em guerra. Amém? Pastor, quando essa guerra vai acabar? Quando eu for para a eternidade. Eu tenho uma notícia para te dar. Quando, pastor? Quando acabar aqui, quando a gente zerar o game. Porque assim como no jogo Cadillac Dinossauro, só quando zerava o jogo que acabava a guerra. Faz sentido? Então a Bíblia está falando que eu devo revestir da armadura de Deus, para que eu possa resistir os dias maus.
E a Bíblia está dizendo que a nossa luta não são contra seres humanos. É difícil a gente entender isso, porque muitas das vezes a gente acha que a nossa luta é contra os seres humanos. É por isso que muitas das vezes você tem vontade de pegar alguém e esmurrar. É só comigo que acontece isso? Porque a gente acha que a nossa guerra é contra ele. Mas a intenção do Senhor e do Espírito Santo é sempre pegar nossa cabecinha e fazer olhar para o alto. Porque um outro ensinamento que Deus me deu, no dia que estava eu e meu primo jogando ali Cadillac e Dinossauro, nós zeramos aquele jogo com uma ficha, foi que nós estávamos focados. Que nós estávamos centralizados naquilo que nós estávamos fazendo. Porque de fato, um pouquinho que eu tiro o olho daquilo que é foco, eu me perco, irmãos. De verdade. Eu não sei você, mas eu me perco. Aí, aquilo que a Bíblia está falando que é guerra, não é contra seres humanos, eu já começo a achar que a minha guerra é contra os seres humanos. Aí eu já começo a lutar do meu jeito. Eu já acho que a minha guerra é contra aquilo que é visível. Mas o texto está dizendo que a gente deve revestir da armadura de Deus. Depois, irmão, não dá tempo agora, mas eu aconselho a você a fazer uma leitura, um estudo sobre o que é essa armadura. Amém? Para que você possa tomar posse e começar a se revestir dessa armadura que está aqui em Efésios capítulo 6. Você pode estar lendo do versículo 11 ao versículo 19. Amém? Então, no jogo era assim também. Então, conforme você ia passando de fase, e ali Deus me fez entender que cada fase não significava que eu não iria apanhar. Pelo contrário, tinha fase, até na primeira fase a gente apanhava muito. Mas a questão não estava na questão, não do apanhar, mas na questão do revestir. Amém? Faz sentido? Porque no jogo eu tomava soco, e lá tem uma barrinha de sangue, né? Quanto mais porrada você ia tomando, a barrinha de sangue ia diminuindo. Só que, quando você ia ali no jogo e tinha uns barris, ou uns tambores, você quebrava ali, encontrava ali, às vezes, um hambúrguer, um pedaço de pizza, então você ia ali, se alimentava, e você ganhava mais sangue. Às vezes um bolo de cake. Aí a barrinha enchia toda. Mas o que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, e foi o Espírito Santo mesmo, irmão, porque lembrar desse dia, nossa, meu Deus do céu, é muitos anos já, é sobre isso. Eu vou apanhar, eu vou ser caluniado, eu vou ser apedrejado, eu vou ser, muitas das vezes, alguém vai passar a perna em mim. Então, isso machuca, não machuca? Falar que não machuca, irmãos, é mentira, machuca. Mas a questão não é o tanto que eu apanho na fase, a questão é o tanto que eu me revisto, para continuar com o meu sangue ainda crescendo. Amém? Porque apanhar nós vamos apanhar, irmãos, é impossível não apanhar. Então revestir tem a ver com blindar. E muitas das vezes, irmãos, acontecia no jogo da barrinha estar tão pequenininho, já começa a piscar o sangue, que você vai achar, agora eu morro. Agora já era, agora eu morro. Mas ali, de uma forma milagrosa, e assim é com Deus também, apareceu um milagre e você se revestir e conseguir passar para a próxima fase. Amém? E Deus nos disponibiliza algumas ferramentas para que a gente possa continuar a prosseguir. Então, algumas ferramentas que Deus nos concede, e isso precisa ser uma prática da nossa vida, irmãos, porque se a gente parar de fazer essas práticas de verdade, a gente não tem força para passar para a próxima fase. Uma primeira é oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6, não precisa de abrir, vou estar lendo aqui rapidamente. Filipenses capítulo 4, o versículo 6, o texto diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus.
Então, assim como no jogo era disponibilizado ferramentas para que você continuasse vivo e passasse para a próxima vida, na nossa vida prática no Evangelho, também Deus disponibiliza ferramentas para nós nos alimentarmos e continuarmos vivos para continuar passando de fase. E uma dessas ferramentas, irmãos, não tem como negociar, é a oração. E o texto está dizendo, em tudo, não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, seja conhecida pela oração e súplica e ação de graças. A questão é que quando eu paro de orar, eu começo a ficar ansioso. Eu não sei você, irmãos, eu sei que quer ficar sem orar, Samuel. Nada do que eu estou pregando aqui, irmão, faz sentido, eu sei o que eu estou falando. Eu sei que quer ficar sem orar. Eu sei que quer empurrar as coisas com a barriga, sabe? Ah, não, amanhã eu oro. Aí passou um mês, você está falando, não, amanhã eu oro. E ali você vai sendo consumido pela ansiedade. É o mal desse século, né? É o mal desse século. É muita gente ansiosa. É muita gente. Às vezes a pessoa está ansiosa, nem sabe por que está ansiosa. Às vezes tem gente que está ansiosa porque está ansiosa. Por que você está ansioso? Não, porque eu estou ansioso. Não tem, às vezes, explicação. Mas é falta de oração. Eu não estou aqui, de certa forma, às vezes negligenciando algum atendimento que você possa ter com psicólogo, nada disso. Mas eu estou dizendo que pela nossa prática no Evangelho, não tem como viver sem oração. Não tem como, irmãos. Eu morro na primeira fase, se eu não orar. Eu morro. Eu vou tomar pancada, Samuel, eu vou tomar porrada, mas se eu não tenho uma vida prática de oração, eu vou morrer na primeira fase. Eu não vou conseguir continuar. Uma outra ferramenta que o Senhor nos disponibiliza para a gente passar de fase é meditação na palavra. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que o texto está dizendo. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha o que o texto está dizendo. E uma das ferramentas que Deus nos dá, e está nas nossas mãos. E não tem como eu transferir isso para o meu marido, para o seu marido, transferir para a sua esposa, para o seu... Não. Meditação na palavra. Aqui o Senhor está orientando, olha, não deixe de meditar nesse livro. Medita nele de dia e de noite. A Bíblia não está falando assim, medita nesse livro de mês em mês, está falando isso? Medita nesse livro a cada 4 meses. Aí as coisas começarão a prosperar, você será bem sucedido. Não, a Bíblia está falando que nesse livro medita de dia e de noite. Constância. Constância. É fácil, irmãos? Não. Se fosse fácil meditar na Bíblia, estava todo mundo meditando. Às vezes você consegue meditar em muitas outras coisas. Mas quando vai pegar a Bíblia para ler, sua cabeça embaralha, você pensa assim, não estou entendendo nada. Eu só vou entender quando eu meditar. Não adianta eu transferir essa responsabilidade para pastor, para bispo, para apóstolo, para evangelista, não. Eu tenho essa responsabilidade de meditar na palavra. Amém? Uma outra ferramenta que Deus nos disponibiliza, está lá em Mateus capítulo 4, o versículo 1 ao o versículo 1 e o versículo 2. Mateus, Evangelho de Mateus. Mas eu estou com a Bíblia aqui, que a letra é de... Pai, eu acho que vou ter que usar óculos, meu irmão. É muito pequeno, e metade dela é inglês. Aí vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 1, o texto diz assim, ó, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou dele e disse, se és filho de Deus, manda essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o texto aqui é claro, Jesus jejuou 40 dias para vencer Satanás no deserto. Eu quis pegar esse texto falando do próprio Cristo. Poderia falar de Pedro, João, Tiago, mas eu queria falar do próprio Jesus. O próprio Jesus, o próprio Deus encarnado jejuou.
E não estou falando aqui de jejum para a gente poder, eu vou jejuar porque eu quero comprar um carro. Não estou falando desse jejum, irmãos. Eu estou falando de um jejum que nos fortalece. Amém? Esse é o jejum que Jesus estava fazendo. Quando muitos olhavam e achavam que ele estava fraco por causa do jejum, ele estava se fortalecendo para poder derrotar Satanás no deserto. Ele não jejuou 1 ou 2 dias, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Pastor, então eu vou ter que jejuar. Não, irmãos, faz um jejum que você consiga. Amém? Às vezes tem pessoas que conseguem fazer um jejum de 10 dias, às vezes sem comer nada. Mas não faça nada que possa prejudicar a tua saúde. Faça algo que você consiga fazer. Mas é importante jejuar. Às vezes não é falado isso muito hoje nas igrejas, porque a gente vive desculpa falar, um oba-oba gospel nesse tempo, irmãos. Não é tanto oba-oba gospel, é show gospel, é cantor gospel. Eu não estou falando que é errado, mas eu estou trazendo Bíblia para a gente entender que a gente precisa avançar. Seria muito bom chegar aqui e falar, Noeri, eu tenho 10 vidas para zerar o game. Deus me deu 20 fichas, então se não dar certo nessa, eu vou ter mais 19 chances. Mas não é isso, irmãos. A todo homem foi dado direito de viver uma só vez. Assim depois aguardar o juízo final. E sem jejum, eu não sou capaz de zerar esse game. Não sou, irmãos. Existem situações e existe casta de demônios que só é vencido com jejum e oração. Por isso que o primeiro texto falando de oração diz que a minha guerra não é contra seres humanos. E muitas das vezes eu quero espancar o meu filho, eu quero fazer... Não, às vezes você tem que orar, irmão, jejuar, para derrotar Satanás. E no jogo Cadillac e Dinossauro, Samuel, tinha algumas armas que elas só eram disponibilizadas, tipo, da 4ª fase para frente. Na primeira fase não tinha, porque não precisava ali. Mas existe fases da nossa vida, irmãos, que você vai precisar se equipar mais. Porque onde Deus está te levando, você não pode ir de qualquer maneira. Então, sabe aquele revolvinho 38 que você usou na primeira fase? Ele já não vai fazer sentido mais na 4ª, Samuel. Porque se você for usar ele, meu irmão, o bicho vai passar por cima de você. Ele vai te capotar lá. Então, existem armas que não é mais para você usar elas. Eu falo no sentido de potencializar mais. Se você meditava na palavra 2 vezes na semana, agora é hora de você meditar a semana toda. Se você jejuava mais ou menos, agora é hora de você jejuar mais. Se você orar, pastor, eu oro sim, mais ou menos. Não, agora é hora de intensificar mais ainda a tua oração. Porque senão, irmão, você vai ficar ali paradinho na 3ª fase. E você não vai conseguir ir para a próxima. Eu estou falando de experiência, tá? Pastor, então você está avançando? Não, irmãos, é porque eu estagnei em algumas fases da minha vida. E dói porque você vai tomando pancada lá, Samuel. Aí quando Deus pega você e traz você para a realidade daquilo que você precisa fazer, aí você fala, Deus, obrigado. Amém? Uma outra ferramenta que Deus nos dá, irmãos, isso aqui é muito importante. E foi justamente nesse dia que o Espírito Santo me levou lá no barco, jogando com meu primo, foi Hebreus capítulo 10, versículo 24, não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente. Hebreus capítulo 10, o verso 24 e o verso 25. O texto está dizendo assim, versículo 24. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor às boas obras. Não deixamos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que está aproximando aquele dia, que é a volta de Cristo. Uma outra ferramenta, irmãos, é comunhão com os irmãos. Não deixarmos de reunir como igreja e caminhar com as pessoas certas. Eu só consegui zerar Cadillac e Dinossauro daquele dia, porque eu não estava jogando sozinho. Por isso que o Espírito Santo me levou especificamente naquele dia. Mas por quê, pastor? Porque, irmãos, conforme a gente ia passando de fase, os inimigos iam aumentando. Então tinha momentos que eu estava atacando,
tinha alguns inimigos naquele jogo que só tinha como derrotar com estratégia. Então, muitas das vezes eu estava ali encurralando um tanto de inimigo no canto e batendo, e meu primo estava guardando as minhas costas, porque vinha os inimigos que atacavam pelas costas. Então, tira da tua cabeça que tem como caminhar sozinho. Não tem como caminhar sozinho ou se isolar. Igreja não foi criada por mim e por você, foi criada por Deus. E o texto está dizendo, não sejais como alguns que deixam de congregar. Porque a única forma de eu conseguir zerar esse game é se eu caminhar com os irmãos. Eu saber que, eu falei isso lá até na célula quarta-feira, a gente deixa de orar por um irmão que vai embora, ou desvia? Não. Mas a possibilidade de eu lembrar de orar por ele é muito maior quando ele está no meio do arraial. Não é? É automático. A gente ora, né? Tem irmãos que decidem seguir outra vida. Amém? A gente até ora para que Deus resgate, mas quando a gente está juntos, no mesmo propósito, então a guerra da Viva se torna a minha guerra. A guerra do Samuel se torna a minha guerra. Então, é muito importante entender que você não está lutando sozinho. Então, você está orando, você está meditando na palavra, você está jejuando e você está caminhando com os irmãos. Irmãos, essas ferramentas unificadas, eu vou dizer para você, não tem demônio que resista. Não tem capeta que vai parar você. De verdade. Porque você está lutando com as armas corretas. Agora, eu já encontrei tanta gente que fala, de verdade, um dia um irmão veio falar comigo, meu Deus do céu, não, pastor, eu estou bem em Deus, tem coisas na vida que é só eu e Deus. Eu falei, então você escreveu uma Bíblia à parte, né? Você escreveu outra Bíblia. Você escreveu outra Bíblia, irmão, que bacana. Quem dera se eu tivesse essa força de isolar, e é eu e Deus e eu, e Deus tipo, olha, não, você é o cara, você é o cara. Nem Jesus andou sozinho. Irmãos, nem Jesus andou sozinho. Olha, não precisa abrir, mas está lá em Mateus capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Jesus, ele cumpriu esse princípio, ele escolheu 12 para andar com ele. Escolheu Pedro, Tiago, João, escolheu. Vê Judas no meio, faz parte. Sempre tem um traidor também, faz parte, irmãos. Faz parte. Mas Jesus não andou sozinho. Ele poderia muito bem falar assim, olha, eu sou o próprio Deus. Quer saber? Eu não vou escolher 12 nada. Eu vou cumprir essa boa obra que o meu Pai me enviou sozinho. Mas não, irmãos, ele escolheu 12. Jesus não caminhou sozinho. Mas é caminhar com as pessoas certas, né? É caminhar com quem realmente tem o mesmo propósito. É por isso que Salmo capítulo 1, versículo 1 fala que bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o teu prazer está na lei do Senhor. E mais uma vez ele repete, e nela ele medita de dia e de noite, porque ele será como uma árvore plantada em meio aos ribeiros. Então é caminhar com as pessoas certas. Irmãos, entenda isso. Até mesmo no meio do povo de Deus, a gente tem que ter discernimento, pedir a Deus discernimento para caminhar com as pessoas certas. Porque mesmo em meio à igreja, congregação, existe o joio, né? E vai estar lá, né, Edi? Quem dera pudesse tirar, né, meu irmão? Quem dera, né? Quem dera se Deus falasse, não, eu vou tirar o joio. Mas não, o joio vai crescer junto, irmãos. E a gente vai aprendendo nessa caminhada aí. Os joios, né, Fabrício? Mas glória a Deus, que Deus vai levar você a andar com trigo. Amém? Pessoas com o mesmo propósito. E um ensinamento que o Espírito Santo me deu nesse dia, porque eu e meu primo estavam caminhando no mesmo propósito. Nós estávamos focados no mesmo propósito. E o nosso propósito era zerar o game. Então ele me defendia, eu defendia ele. Tinha momentos que a gente estava quase morrendo, a gente ia lá e recuperava sangue, pegava mais armamento. Irmãos, é assim a nossa vida com Cristo. Amém? Assim é a nossa caminhada com Jesus. E para encerrar, eu estou encerrando. Para encerrar, um outro ensinamento que o Espírito Santo trouxe para mim nesse dia. Como na época a gente tinha que jogar fliperama, então, irmãos, naquele momento que eu estava ali jogando, quando a gente chegou no boteco lá, o Jair, estava vazio. Então a gente começou a jogar. Só que conforme a gente ia passando de fase, o boteco começou a encher de meninos.
Mas aí, pastor, era meninos o quê? Era meninos que estavam doidos para a gente morrer. Mas por que eles queriam que a gente morresse? Porque eles queriam jogar. E a dinâmica era, quem morresse, voltava para o final da fila para depois voltar a jogar. Era assim que funcionava. Hoje todo mundo joga um joguinho no celular, né? Hoje é diferente, mas nessa época era assim. Então, o jogo era longo. Então, como mais a gente ia passando de fase, a gente olhava para trás, o boteco só ia enchendo de menino. Então, havia uma pressão muito grande, psicológica, né? Para tentar tirar a gente do foco daquilo que nós estávamos fazendo. E assim é na nossa vida, irmãos. A gente vive no mundo, e o mundo a gente sabe que é jaz do maligno. E quando a gente olhou para trás e viu aquele boteco cheio de meninos, e eles pensou, agora vai morrer. A gente passava mais uma fase. Agora eles vão morrer. A gente passava mais uma fase. Não existe evangelho sem pressão. Não existe evangelho sem pressão. As pressões vão vir. E as vozes da pressão agora morre, agora vai morrer. Agora vai morrer. As vozes da pressão é essa. Não é torcendo por você. Aí você acha que você está ouvindo uma vozinha, e quando você ajuda, tem mais duas vozes. Aí você passa mais uma fase, você pensa, junta mais umas 10 vozes falando, agora vai morrer. Agora vai morrer. Mas o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Vocês só venceram aquele jogo, zerou com uma ficha, porque naquele dia vocês estavam focados. Vocês não deram a voz para a pressão que estava ao lado de vocês. Vocês continuou passando de fase, continuou fazendo aquilo pelo qual vocês foram naquele bar fazer. Assim tem que ser a nossa vida, irmãos. Porque se a gente parar de verdade, eu estou falando aqui de irmão, pensa um cara fraco, sou eu, tá? Não estou falando que eu sou super-homem, não. Eu estou dizendo porque eu preciso viver essas realidades. Porque eu quero zerar esse game. Eu quero, de verdade. Na verdade, eu falo para você, a gente não tem outra opção, tá? Não tem outra opção. Existe chamado, propósito, e a gente precisa zerar esse game. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu não vou estender mais, vamos estar terminando no horário, mas a questão não é o horário, mas é a clareza da palavra. Eu creio que no nome de Jesus, essa palavra fez muito sentido no meu coração, irmãos. Eu sei que é natural, tá? É natural a gente parar de orar, levar as coisas no mecanismo, na rotina natural de se tornar um frequentador de igreja, é normal. Mas a questão que o Espírito Santo quis trazer é que, Wellington, existem ainda fases para atingir. E só vamos atingir essas fases se a gente sair da rotina e entrarmos na questão de vida com Deus. Através da oração, da meditação na palavra, do jejum e na comunhão com os irmãos. Isso foi o sentido pelo qual Jesus morreu na cruz. Eu peço você, irmão, que ora, fala com o Senhor. Talvez você estagnado na terceira fase, às vezes está parado na primeira fase. Já era para você estar na 10ª fase, você está na primeira ainda. Eu estou falando de coração, eu falo isso para mim, tá? De verdade. Então eu quero convidar você a orar nessa noite e falar assim, Deus me ajude a avançar a uma próxima fase. Jesus, me tira meus olhos daquilo que é natural, daquilo que o Senhor falou para mim não olhar, e me faça olhar para o Senhor. Eu te peço de coração, Deus, me conecta com as pessoas certas. Jesus, coloca aquelas pessoas na minha vida, que traga propósito. Assim como o pastor Beto falou aqui nessa noite, que aquele dia o primo dele estava com ele, e o primo dele estava no mesmo propósito. É por isso que o primo dele defendeu ele dele não morrer no jogo. Assim as pessoas que Jesus vai colocar na tua vida, meu irmão. Assim as pessoas que o Senhor irá colocar para andar com você. Pessoas que de fato, de verdade mesmo, vão te amar de uma forma incondicional. Elas serão intercessores da tua vida, irmãos. Porque Deus está interessado que tanto eu quanto você, nós zeramos esse game. Porque nós só temos essa vida, nós só temos uma ficha nas nossas mãos. Então se você parou de orar, o Espírito Santo fala com você nessa noite, volte a orar. Se você parou de meditar na palavra de Deus, o Espírito Santo fala com você, volte a meditar na palavra.
Se você parou de jejuar, ou às vezes você está jejuando pelos motivos errados, o Espírito Santo fala com você, volte a jejuar para você ficar mais forte. Ou muitas das vezes você está com o coração tão ferido, sabe? Eu não quero mais ver gente, eu estou cansado, porque a igreja é só problema. Mas o Espírito Santo fala com você, que Ele te colocou como igreja, Ele estabeleceu você como igreja nessa terra. Você precisa caminhar com os irmãos. Pai, nós te adoramos nessa noite. Pai, eu oro e te peço que nos fortaleça. Deus, é tão maravilhoso saber que aqui tem uma igreja reunida nessa noite. Não é por quantidade, mas é porque tem 2, tem 3, tem 4, e aqui tem uma igreja te adorando nessa noite. E isso é Bíblia. Isso é Bíblia, Pai. Por isso que esse culto faz todo sentido, a Tua presença é real nesse lugar. E nós veneramos e adoramos a Tua presença nesse lugar. E nós te pedimos nessa noite, Deus, nos dê força para avançar de fase. Pai, tudo que foi falado aqui dentro da Tua palavra, traga para uma realidade prática das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós não queremos ficar parados na primeira fase, nem na segunda, nem na terceira, mas nós queremos avançar de fase, Senhor, fazendo aquilo que tem que ser feito, Pai, vivendo as realidades daquilo que o Senhor nos disponibiliza, para que a gente possa colocar em prática, no nome de Jesus. Nós oramos nessa noite, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, perdoa os nossos pecados. É tão maravilhoso, Deus, a gente ler e ver que o Senhor morreu na cruz, o Senhor derramou o Teu sangue. Existe um sangue disponível aqui nessa noite, é um sangue que nos purifica de todo o mal, é um sangue que nos lava, é um sangue que nos traz força, Pai, e nós tomamos posse dessa realidade nessa noite, no nome de Jesus.